Olá, boa noite. Já vou começando a live aqui. Meu nome é Ricieli Ávila, eu sou terapeuta holística, trabalho com barra de axis, Theta Healing, com reiki, com florais dos araxás. E agora eu tenho o prazer de receber a Débora. Já já ela deve estar entrando aqui com a gente. E a gente vai falar sobre a constelação familiar na expansão da consciência. E hoje, como Dia dos Pais, a gente vai falar sobre a relação dos nossos pais na nossa vida. O que significa essa força do pai? O que é buscar o pai? O que é honrar o nosso pai, né? Porque às vezes a gente tenta se colocar acima deles, às vezes a gente julga. Então a Débora vai vir e vai falar um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Essa live faz parte da expansão da consciência, de um projeto de expansão da consciência. Nós somos 12 terapeutas, 12 profissionais multidisciplinares e cada domingo a gente vai estar fazendo uma live diferente. Cada domingo são 2 participantes e hoje eu vou receber a Débora aqui com o maior prazer. Deixa eu aceitar a Débora aqui para entrar com a gente. Olá, pessoal, já vi que entrou bastante gente. Olá, Débora, boa Olá, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo e com você? Bem, tudo bem, pessoal? Se apresenta pra gente, já tem bastante gente entrando aqui, pode se Ai, apresentando, que falando quem legal. você é, o que você faz. Bom, meu nome é Débora, né? Débora Romero, estou participando da Jornada de Expansão da Consciência. Eu trabalho com a constelação familiar. Trabalhava também como terapeuta, trabalho, né? Na verdade, ainda com barra de Axis, Consciousness, terapeuta holística. Mas, assim, o que eu me apaixonei foi a constelação familiar, né? O que mais eu estou atuando hoje, presencial, online, né? E hoje, nesse dia maravilhoso, Dia dos Pais, achei, assim, fiquei muito grata pelo convite, né? De estar participando dessa live, e trazendo o assunto de tomar a força do pai, né? E É um assunto muito bacana, né? sim, Para um dia tão simbólico, muitas pessoas comemorando, às vezes muita pessoa triste por não ter mais o pai com ela, por não ter esse contato com o pai. Acho que é um momento muito oportuno, né, para falar sobre isso. sim, bem isso. Realmente é um tema assim que hoje mexe com muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão tristes, às vezes, por ter perdido seu pai, ou por até não ter conhecido o seu pai, por ter sido um pai presente ou ausente. Mas hoje eu vim aqui convidar você para não olhar com esse olhar, né? Com esse olhar de julgamento, de que foi um pai presente, um pai ausente, a olhar a figura paterna, né? Que está presente em nós, que os seus próprios pais, eles teve também os próprios pais deles, os avós deles, os bisavós, os ancestrais, né? Todos que trouxeram também a vida a ele e a vida a nós. Então, nós sendo grato a isso, já dá uma ressignificação na nossa vida, né? E a constelação familiar, ela vem para resolver os conflitos familiares, que foi comprovado e que vem de gerações em gerações. Bert Helling criou, né, essa técnica para estar mostrando a nós que nós repetimos padrões de comportamento, né, da nossa família. E é maravilhoso, a gente tendo essa visão, a vida vai desbloqueando, porque às vezes nós estamos presa a algum assunto da nossa vida, algum conflito da nossa vida, e só o fato de a gente olhar para trás, né, ser grato, ressignificar, honrar o pai e a mãe, é até bíblico isso, honra seu pai e sua mãe, né? E quando a gente honra, Sim, a nossa vida é abençoada, é liberta, né? Então, exatamente. mesmo que seja um pai, eu sempre falo, mesmo que foi um pai distante,
Um pai talvez que você não conheceu. Eu tive também clientes assim que foram doados assim que nasceram para padrinhos, para tio, e acabou sabendo, né, quando já estavam grandes e tal. Mas eu sempre falo assim, para olhar a situação, olhar com os olhos do pai, né? Talvez o pai naquele momento achou que era o correto fazer aquilo, que era o certo, que ele teria uma vida melhor. A gente não sabe o que foi que passou na mente do pai, né? Nesse momento que ele teve esse ato. Então, quando a gente respeita, considera, perdoa de todo o coração, a nossa vida é desbloqueada, né? A gente consegue continuar a caminhar sem bloqueio, sem estar preso a alguma coisa. Às vezes nosso inconsciente fica lá preso a alguma coisa e você nem sabe. E a constelação familiar, ela veio nos ajudar a olhar. É uma técnica, né? Tem várias técnicas, tem grupo, tem bonecos, tem águas. Hoje, eu até estava lendo, tem até em cavalos também. Eu trabalho, é interessante, né? Diz que trabalha com a energia. Aham. Não sei como funciona, né, ainda, mas assim, eu trabalho mais com os bonecos, né? E ali a gente abre o sistema e para trazer aquilo que tem que ser visto, que tem que ser perdoado, né? Às vezes a pessoa está ali repetindo um padrão de vida e não sabe. Às vezes ocorre um amor interrompido, que nem uma doação, né? Quando o pai doa o filho, ou quando o pai desaparece, ou não sabe nem quem é o pai, né? Às vezes a mãe não quer dizer, mas assim, olhar com o teu interior, saber que você tem a genética, tem os formatos da sua geração lá do seu pai, né, dentro de você. É isso que muda a vida da gente, né? Eu falo muito para os meus pacientes, errar todo mundo erra, né? Até a gente. Isso. Então, quem somos nós para julgar o erro do outro? E ainda mais dos nossos pais, que são maiores que a gente. Isso, é bem isso. Mas eu falo assim, ó, nós somos 50% pai, 50% a mãe, né? Mas hoje, por ser o Dia dos Pais, nós vamos focar na figura do pai. Então, se a gente é 50% pai, eu convido você a não olhar para um pai ausente ou que não conheceu o pai com um pensamento de julgamento, né, com apreciações más, porque isso são níveis mentais, mas assim, que a gente olhe como um pilar que nos deu a vida, porque a mãe é 50%, o pai é 50%. Então, é olhar como um homem que junto à sua mãe te trouxe a vida, né? A ser grato, a honrar, né, esse homem que através da vida dele, através dos ancestrais dele, veio a sua vida, né? Isso é muito importante, a gente tá olhando dentro do nosso sistema familiar, né? Sim, a nossa base, né? A gente não nasceu do nada, Sim. né? A gente não surgiu no mundo. Sim. A gente veio de um pai, a gente veio de uma mãe, da mistura dos dois. Sim. E eles também têm toda uma ancestralidade ali que a gente tem que olhar e honrar, porque são parte de nós. Né? Sim, são parte de nós. Ou seja, a gente tem que olhar e honrar. E muitas vezes a gente toma, né, as dores, assim, do relacionamento deles. E nós, assim, não sabemos como foi o relacionamento do pai com a mãe. Por mais que a gente pergunte ou tenta analisar, nós sabemos por cima, né? Nunca sabemos a fundo. E às vezes o filho toma dores por perceber alguma coisa e toma aquilo para ele e acaba a vida dele sendo bloqueada, sendo travada. Então eu sempre falo, deixar com o pai, com a mãe o que é deles, né? E seguir sua vida, seguir bem. Sim, é um grande desafio às vezes a gente entregar para os pais, porque por amor também a gente tenta carregar o fardo dos pais, porque a gente acha que está ajudando, a gente acha que está fazendo certo, muitas vezes por arrogância, achando que a gente sabe mais do que os nossos pais, Sim, né? E não sabe. sim.
A gente tem que se colocar no nosso lugar, que nós somos menores, nós somos filhos, e o pai sabe o que está fazendo, a mãe sabe o que está fazendo, a mãe escolheu aquele relacionamento, ela estava disposta a estar com aquela pessoa, nem que fosse para gerar a nós, né? A nossa vida Isso. mesmo. Então era uma escolha dela. Então a gente não pode meter o bedelho na escolha do coleguinha. Sim, sim. Do jeito que acha que tá ali, Sim. Isso que você, vou falar. isso que você falou é interessante, né? É reconhecer, na constelação a gente fala para o pai, né? Reconhecer que o pai, você é grande e eu sou pequeno, né? Aqui no meu sistema você é pai e eu sou filho. É colocar a ordem, né? É organizar por hierarquia, ordem e equilíbrio, a vida anda. É o que Bert Hellinger sempre ensinou, né? E é bem isso. E às vezes a gente se põe acima, né? A gente acha que sabe tudo. E o pai, a função da figura paterna é essa, de ensinar. Quando da mãe, ela também ensina, né? Ela cuidou, ela deu o útero para a gente vir. A nossa primeira morada é o útero da mãe, deu aconchego, deu carinho, né? Mas ela é 50% do pilar. E o primeiro homem que a gente tem contato quando a gente nasce é o pai, que está ali. E às vezes a figura paterna já começa com uma frustração. Porque quando você nasce, eu falo, você leva um tapinha na bunda já para chorar. Aí o primeiro contato que você tem é o pai que está ali para te pegar no colo e te ensinar. Então, a função do pai é estar ensinando, né, a gente. A gente fala, eu quero isso. O pai fala, não pode, agora não. Ah, eu posso isso? Não, ainda não. Mas a função do pai é ensinar passo a passo. Né? Quando eu falo assim, eu lembro quando eu era criança que eu queria muito uma boneca. E meu pai falava, não, mas não tem dinheiro. Eu pegava o talão de cheque e falava, aqui tem um monte de dinheiro. Eu achava que cada folha eu podia comprar. Eu não me esqueço disso. E a função do pai é essa, é ensinar que a gente pode conquistar o mundo, mas são passo a passo, né? Isso é a figura paterna que nos ensina, que a gente precisa seguir com o tempo, né? O exemplo dele, às vezes eles acertam, às vezes eles erram, né? Porque eles são igual nós, são seres humanos que têm as suas limitações também, mas assim que vai nos direcionando, dia após dia, nos ensinando, às vezes reprimindo, né? Dando uns tapinha, mas assim é maravilhoso quando a gente tem uma estrutura assim e uma figura paterna. Tem muitas pessoas que não conheceram seus pais, mas foram criados por seus tios ou por padrinhos, né? Como eu citei, que eu já tive clientes que nasceram e já foram doados para padrinhos, mas assim que precisa ser liberto, né? De uma mágoa com o pai. Tem uma visão que foi o pensamento dele, mas teve a figura paterna. Teve um homem, sempre alguém tem um homem que tem ali para estar ensinando, estruturando. Às vezes, a mãe faz a função do pai, às vezes o pai faz a função da mãe, tem vários itens. Mas a gente tem que sempre olhar, né, para o nosso interior, aquele homem que junto à sua mãe te deu a vida. A honrar, mesmo que você não conheça, que você não tenha a imagem dele. Eu sempre falo para os meus clientes estarem assim, meditando, imaginando um homem, se não conhece, à sua frente, a falar pela meditação, por mentalização, que você é grato, que você honra, que através da vida dele, você está hoje aqui, né? Que te deu a vida. E o fato de fazer isso, a gente dá liberação ao nosso sistema familiar, para estar só subindo, né? Sim. Explica pra gente um pouquinho mais sobre essa liberação do sistema familiar, Débora. Tem muita gente que às vezes não conhece muito como que funciona. Conta pra gente. Nós estamos presos no inconsciente coletivo da família, como nós estamos também no inconsciente coletivo do sistema né, social. E do sistema coletivo familiar, precisa ter ordem, precisa ter uma hierarquia.
E quando a gente não tem esse olhar com respeito, só o fato de você olhar para o seu pai, olhar para sua avó, que tem pessoas que brigaram com a avó e a avó morreu. Então, na constelação familiar, a gente monta o sistema familiar, colocando lá a avó, o vô, e faz as falas da física quântica para estar liberando. O que é liberando? Você não está preso, você não está em dívida com o teu sistema familiar. Porque muitas pessoas tomam as dores no inconsciente, ela não sabe, mas ela toma a dor desse problema familiar ali, ou de uma briga, ou alguém lá dos teus ancestrais teve algum conflito, teve uma desonra, desrespeito no amor com uma esposa, ou enganou alguém no financeiro também, passou alguém para trás, e aí a pessoa fica presa, que eu falo, que libera, que fica presa com o financeiro, não vai para frente. Fala, não sei o que eu faço, eu trabalho, começo a ganhar dinheiro, logo eu perco. Eu começo a ganhar dinheiro, logo parece alguma coisa. É que teu inconsciente está ali preso ao sistema. Preso como? Segurando, tomando as dores de um sistema lá de trás. E quando a gente olha para aquilo, pede perdão, né? Coloca, organiza tudo como tem que ser, os ancestrais, o pai, a mãe, quando a gente honra, faz a fala da física quântica, há uma liberação. Então, tipo assim, você te deixo bem, eu sigo livre e sigo bem. Você fala com a sua boca, né? Nossa boca é para abençoar também, que eu falo que é bíblico isso, não é só da física quântica, né? Mas assim, a gente já abençoa e fala assim, né? Que é grato, que você honra, né? Por tudo que eles fizeram, que você perdoa, mas que a partir de hoje você vai seguir livre e vai seguir bem. E aí a tua vida começa a aparecer possibilidades, né? Assim, claras e possibilidades abençoadas. Não é assim como uma bênção que vem e aí logo você já perde de novo, porque você precisa olhar. Enquanto você não olha para aquilo, fica repetindo a história. E a nossa vida é ciclo, né? A gente passa um ciclo, quando começa a olhar e enxergar, passou esse ciclo, vem outro, e assim vai indo. E nós vamos evoluindo, né? Nós viemos aqui para uma evolução, para a gente evoluir, para a gente amar o próximo, para a gente melhorar, né? Eu sempre acreditei e acredito nisso, né? Pode perceber. Eu concordo plenamente. Pode perceber que quando tipo, a gente está com um conflito e não é olhado, você não olha para ele, você não modifica a maneira de passar por ele retorna. Você passa por ele, mas aí ele retorna. E é sempre assim. Então a gente precisa olhar. E na constelação a gente olha. Por isso que a constelação familiar, ela trata o conflito da pessoa, mas que ela queira ver. Porque às vezes muita gente chega assim, eu queria constelar meu fulano, ou tipo assim, namorado, marido. Onde você fala, não, a constelação é para você, a pessoa tem que querer ver aquilo, né? E às vezes o problema é sempre com um coleguinha, sempre com outro, né? Sim, a pessoa nunca olha para ela e é a gente que tem que mudar. Eu sempre falo, as pessoas fazem com a gente o que a gente permite, né? E então nós temos que saber aonde está o nosso lugar, né? E tudo são ciclos, são tempos, né? A vida e a natureza, ela nos ensina que é por ciclo, né? A natureza já ensina a gente que são por ciclos. Então, tipo assim, pode constelar filho? Pode, se for até 16 anos. E que ele vai receber 50%. Por quê? Ele é 50% mãe e 50% pai. Então, quando é uma criança muito hiperativa, ansiosa, ou que sempre está doente, pode estar repetindo uma história, né? Um padrão, uma repetição de padrão dos ancestrais ou de alguém, que o inconsciente dela está catando aquilo. Eu não posso constelar se a pessoa não tem 16 anos. Se é uma criança, é a mãe que é constelada, né, que faz a fala pela criança, e o pai pode também fazer para a criança, porque daí dá 50% cada um. Tem uma resposta melhor, né, na sessão. Mas agora,
quando é assim, para pessoas, namorado, né? Já chegaram pessoas para mim e falaram assim, ah, não tem como você trazer meu namorado de volta, coisa assim. Eu falo, não, não dá. Porque a pessoa tem que querer abrir, né? Mesmo um conflito que ela tenha, eu posso estar sabendo por algum familiar que chegou a constela isso nela. Mas se ela não chegar e falar assim, olha, eu tenho esse conflito, não adianta nada. Não tem como eu constelar sem ela saber ou falar para ela, ó, você precisa, né? O inconsciente dela precisa abrir. É bem isso, o inconsciente... É como qualquer tratamento, né? Se a pessoa chega, mesmo que ela chega na nossa frente, eu quero trabalhar isso, mas se ela não está disposta a olhar e trabalhar para aquilo, não vai Não funcionar. vai. Se ela nem souber o que está sendo trabalhado, então, aí entra muito a questão do livre-arbítrio, né? A gente tem que Tem. saber o que a gente está fazendo e a gente tem o direito de escolher permanecer naquilo ou não. Isso. Que às vezes para a pessoa é uma verdade continuar naquilo, às vezes para a pessoa tá tudo bem ela continuar ali. A gente olha e fala, nossa, mas ela tá sofrendo, ela podia estar diferente. Isso. Vamos fazer alguma coisa. Mas às vezes para a pessoa, não, ela quer ficar ali, tá tudo bem. É bem É a isso. escolha dela, é a vida dela ali. Isso. E as pessoas... Débora, tem muita gente aqui te elogiando, viu? Obrigada! A Isa, o William, todo mundo adorando a live. Gratidão! E a Mari Malves pediu para salvar a live e a gente vai Ah, salvar, que viu? maravilha! Então, eu assim, eu não enxergo muito bem, sabe, sem óculos, mas um beijo no coração de todos. Ai, ai. Mas assim, que nem o que você falou faz muito sentido. Assim, as pessoas às vezes chegam até a gente e querem que a gente aperte um botãozinho e elas saiam dali curada. Não é? Já aconteceu isso com você? Mas não é assim, gente. Já. É a autocura, né? Eu falo assim, a constelação ela é mágica. Você vê, você faz. Só que você tem um processo. Porque você começa a enxergar as coisas, ela começa a expandir a tua consciência. E aí você começa a enxergar as coisas, aí você tem que decidir. Se você quer isso, se você quer continuar, não tem como nós, terapeutas, tomar a decisão pela pessoa, né? E é a autocura. E eu falo assim, eu sempre incluo, né, os meus clientes assim, depois da constelação, está fazendo uma meditação, eu sempre envio para eles. Por quê? O nosso cérebro ele já está em estado alerta 24 horas por causa da pandemia, né? Nós somos criados lá com um outro cérebro, outra mente, lá para os homens da caverna. Só que esse alerta é para nos proteger. Só que a questão da pandemia, nós estamos 24 horas. Eu vejo assim que as pessoas estão muito ansiosas, está desenvolvendo muita patologia. E aí eu falo, a constelação vai ajudar você a enxergar, a expandir qual o caminho melhor, mas você precisa estar com a mente, né, tranquila. E a meditação, eu falo que cura todas as doenças, porque o teu cérebro estando em alfa, em beta, né, a oxigenação é outra, as suas células começam a funcionar perfeitamente, a tua vida muda totalmente. Só que as pessoas têm que entender que a autocura, ela tem que fazer a parte dela. Não tem como nós fazermos, né? Nós fazer a meditação por elas, né? Elas precisam fazer um tratamento. E a constelação ela auxilia no início, como o Theta Healing também, né? Que você trabalha, auxilia no início, como você quer chegar a tranquilizar a mente, né? A conseguir enxergar as coisas com a expansão aí da consciência. E a meditação, ela vai expandindo sua consciência e depois que expande uma vez, ela nunca mais volta ao seu estado inicial. É maravilhoso, né? Por isso que eu também indico para todo mundo, além da constelação. Ai, ai. Eu indico também bastante. Às vezes as pessoas têm dificuldade para meditar sozinhas. Às vezes eu gravo algumas meditações, envio para as pessoas. Às vezes eu indico algumas meditações guiadas do Spotify, do YouTube, porque já é um começo para a pessoa. Eu falo, não precisa de muito tempo, você não precisa ficar 1, 2 horas Sim. meditando. 5 minutos por dia já traz um resultado incrível, já traz
uma calma, desacelera os pensamentos, já volta a gente para o presente. Sim. Só aquele exercício de respiração que a gente aprende, né, na terapia holística, de você puxar o oxigênio, segura, contando até 7, vai soltando, deixa o pulmão sem ar, puxa de novo. Repetir umas 10 vezes, isso aí já muda. Muda totalmente, principalmente quando você está ali acelerado e tal, você para, respira fundo, solta. É outra coisa. Até para você tomar uma decisão, é bom fazer isso, né? Que acalma, Sim, tranquiliza, né? Mas é maravilhoso. E eu fiz umas anotações aqui, e que a gente vai falando. a gente empolga conversando, né, Débora? É uma coisa que eu anotei aqui, ó, que eu achei interessante falar, é sobre a figura do pai, né? Que eu falei assim, que ele vai nos ensinando as possibilidades, as frustrações, tudo que acontece na nossa vida, que a função dele, tipo assim, é quando a gente quer muito uma coisa, né? A gente quer aquilo e deseja, mas tem um distanciamento. E a gente não consegue, às vezes, esperar isso e começa a gerar ansiedade, e daí a respiração melhora isso, mas começa a gerar essa ansiedade, muitos vão para vícios, para compulsão alimentar, né? E isso vai só piorando. E aí entra a figura paterna, é onde que ele tem que nos ensinar, nos auxiliar, e a gente tem que ser grato e para estar ressignificando esse sentimento, a gente ser grato pelo ensinamento do pai e pelo ciclo da vida que a gente veio, né? Porque muitas pessoas falam assim, meu pai não me dá isso, meu pai não dá aquilo, e começa a ter esse olhar. Mas a gente tem que ser grato àquilo que o pai pode estar nos proporcionando e nos ensinando, que a gente pode sim conquistar o mundo, mas é um passo a passo que você tem que tomar com as suas próprias decisões, com as suas próprias conquistas, não com a conquista do pai, né? E às vezes a gente confunde e olha com um olhar de julgamento, né? Por isso que eu achei interessante falar isso, para a gente não olhar para os nossos pais como um julgamento, porque ele não deu isso, não deu aquilo. Olhar o que ele pode proporcionar e ser grato pela família que você veio, ser grato pela possibilidade de você estar aqui experienciando essa vida, essa família, né? E conquistando passo a passo as suas conquistas, os seus desejos, né? Não sei se vocês estão escutando meu cachorro chorando. Menina, o que eu mais estava preocupada, gente, com essa live, eram meus cachorros. Eu tenho 4. Eu falei, meu Deus. Eu tenho 3 aqui. Eu falei para os meus filhos, por favor, cuida dos cachorros. Ai, gente. Mas não tá atrapalhando, não. Que bom, espero que eles estejam vendo a live e abre a porta ali pro meu cachorro. Ai, gente. Ai, ai. E, Débora, essa questão do perdão, você falou agora há pouco, às vezes as pessoas não querem resolver as coisas e acham que esqueceu, que deixou pro lado e pronto. E também faz isso com a questão do pai, né? Às vezes aconteceu algum conflito, aconteceu alguma coisa, não consegue olhar e perdoar. Deixa de lado, vai deixando aquilo ali, aquela dor. Só que ao mesmo nisso provoca uma exclusão do pai também, né? Isso. Como a gente é 50% pai, 50% mãe, quando a gente exclui, a gente fica metade vazio, Tá né? excluindo, E sim. vem também essa questão dos vícios que você falou. A gente, como tá vazio, a gente precisa preencher com alguma coisa, né? Precisa preencher com algumas coisas. Muitos vícios, né? Bebida, aumentou muito o índice de pessoas, né, que bebem muito, com problema alcoólico e também compulsão alimentar. Olha como aumentou o índice, né, aqui no Brasil. Mas isso é uma falta, né, que está lá no interior e que a pessoa fica ali preenchendo. Outras pessoas é compulsiva por comprar as coisas, precisa comprar aquela coisa e compra, já passou a graça, aí morre de vontade de comprar uma coisa, vai lá, compra, daí passa, né? Então, isso tudo é um problema mesmo, que... Deixa eu ver se... não, pensei que fosse a Amanda, minha norinha, que tinha entrado, eu ia falar assim, abre a porta lá pro meu cachorro. Mas assim, sabe, Ricieli,
a gente precisa mesmo ter esse olhar, né? E não deixar aquilo preso no inconsciente, no coração. Chegar e conversar com seu pai, por mais que ele não concorde, por mais que às vezes você está sendo errado e não está vendo, a gente precisa conversar e resolver esse conflito aí. Porque senão você fica realmente com essa deficiência. Se você é 50% pai, 50% mãe, você vai estar ali, né? Isso acontece com as mães também, que hoje nós estamos falando dos pais. Com as mães acontece muito também. Principalmente mulheres, né? Eu vejo assim, tem muito conflito, muita competição que às vezes ela não sabe, às vezes é uma rejeição lá da gravidez, que está embutida no inconsciente, às vezes algum problema de infância que foi ali reprimido, uma disputa pelo pai, a criança com o pai, então é muito amplo isso, assim, sabe? Então, mas tem dos dois lados. E como você falou, gente, é 50% cada um, então a gente tem que estar resolvido aí com o pai e com a mãe. Se a gente resolver o pai e a mãe, a vida vai. Né? É verdade. E, Débora, tem muita... O pai é a nossa base, né? O que é aquela pessoa de apoio e tudo. Mas tem pessoas que convivem com os pais e tudo, mas tem uma ideia que, de novo, arrogante, que é maior que o pai, e às vezes olha o pai como fraco. Isso pode trazer alguma consequência para a pessoa? Como que isso acontece? Sim, a gente não pode ter esse olhar superior ao pai. Como eu disse na fala, né? A gente sempre, na fala da constelação, a gente fala que eu sou pequeno, você é grande. Você é pai, eu sou filho. Mesmo que seja um homem que venha, né, constelar, que tenha 50 anos, o pai já até faleceu. Aqui no sistema familiar, pai, você é grande e eu sou pequeno. Esse olhar superior ao pai não traz bênção, tá? Você não tá honrando e respeitando. O pai, ele vem antes de você, né? Então a gente precisa considerar que nós estamos abaixo, é uma hierarquia. E isso daí trava muito a vida, né? Você se sentir superior. Tem pessoas que têm vergonha de pais, tem pessoas assim que acontece que está com esse ponto de vista totalmente errado, que precisa ressignificar, né? Até também mágoas de pais distantes, mágoa de pais que não assumiram a gravidez ali junto com a mãe. Mesmo assim, você tem que olhar que é um homem, que é a sua mãe que te deu a vida e que por algum motivo ele esteve ausente, que ele foi embora ou que ele não quis assumir ali. Mesmo assim, você faz a sua parte de honrar e dar o pertencimento dele como pai. Se o ponto de vista dele é outro, ele que vai, né, ter que resolver esse problema com ele. Você cortando, liberando, perdoando, a sua vida vai seguir em frente. Você vai seguir livre, vai seguir bem. E o teu pai, você honra ele, porque ele te deu a genética, ele te deu a vida, né? Você está experimentando essa vida aqui hoje porque ele permitiu isso, porque ele deu a parte dele, né? A genética dele, para sua mãe, junto ali, e você veio à vida. Então, é interessante você ter, né? Eu acho que é o essencial, você ter esse respeito, né? Não se sentir superior. Não deixa aqui. Acho que é muita palavra, né? Isso. Os mais velhos sempre falavam que a gente tinha que respeitar os mais velhos, porque tinha que respeitar. E pronto, não explicavam, não explicava. Né? Mas já é uma sabedoria ancestral. Você vê como nós evoluímos. Honrar, precisa... Olha como nós evoluímos, porque é bem isso que você falou. Tipo assim, você tem que respeitar. Eu fui educada assim, como falar senhor, senhora, se eu falasse você, eu apanhava, né? Então, tipo assim, eu sempre tive uma outra geração, né? A geração de agora. Mas assim, mesmo assim, eu criei meus filhos assim. Eu observo que a gente vai passando, né? Mas eles não explicavam o porquê que a gente, né, falava senhor, senhora, e eles estavam certos. A gente que tinha que ter esse respeito. Essa geração nova, ela já não tem tanto esse olhar,
né? E é o que está precisando, por isso que por isso que veio essas técnicas. Foi maravilhoso que Bert Helling criou isso, porque isso ensina essa geração a olhar com carinho, a olhar com respeito, né? A nossa geração olhava, mas não sabia nem o porquê, porque se não falasse assim, a gente apanhava, né? Mas E parava aí, e parava aí. Mas hoje a gente evoluiu, né? Temos técnicas para estar ensinando, tem um porquê que tem a ver assim com o desenvolvimento teu, tem um porquê que você tem que ter esse respeito, para você ter esse pertencimento, essa honra sobre o sistema que Deus te colocou ali naquela família, né? Eu falo assim, é interessante, a Bíblia nos ensina tanta coisa e a gente vai fazer cursos que é a Bíblia. Tipo, lá eles ensinavam, eu falo, nossa, eu li isso aqui na Bíblia, e às vezes está lá nos cursos. O que é o desenvolvimento humano, né? A gente precisa catar também várias informações, né? Que a gente vai acrescentando. Mas assim, é fácil a pessoa, é só viver normal, a pessoa ir bem. É só ela ir na hierarquia, né? É respeitar os pais, honrar, né, respeitar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, tudo que é amor você quebra, não ir pela briga, pela discussão, por querer ser maior, né? Principalmente com os pais, os filhos que querem ser maior que os pais, às vezes para provar que conseguiu, porque às vezes teve uma educação que foi muito rígida e ficou uma mágoa lá no inconsciente, porque você está vendo que tudo que a gente faz é por uma consequência. Então, se você está agindo errado com o seu pai, é porque tem alguma coisinha no seu inconsciente que está ali te prendendo. E quem que está errado? Você ou seu pai? É você. É você que tem que liberar isso. Então, é sempre nós. Se todo mundo curar a si mesmo, né, a olhar para dentro de si, não tem problema. Porque você vai curando, você vai respeitando o próximo, você vai amando o próximo, vai agindo com leis, vai respeitando as leis, as hierarquias, né? Então a vida vai andando, né? E tudo que a gente julga, a gente atrai também, né, Atrai. Débora? Eu já tive algumas pacientes que olhavam e falavam, nossa, mas meu pai era assim, era assado com a minha mãe, ele fazia assim, fazia assado, não sei como que minha mãe aceitava, eu tenho uma mágoa profunda. Mas e como está o seu casamento hoje? Ah, não, meu marido não faz assim, mas ele faz assado, faz cozido. Ela repete aqueles padrões, ela traz um companheiro parecido com o pai. Sim, sim. Para a sua vida ali. Sim. E até numa tentativa de trazer aquela figura para mais perto. Sim. Né? Quanto mais você foca, mais aumenta o problema. Eu falo, isso é física quântica, né? A gente, as mulheres principalmente falam assim, e uma que tem muita crença limitante, o homem não presta, todo homem trai, e não sei o quê. E às vezes ela tá lá também no inconsciente dela olhando para o pai que traiu, ou por um avô que era biscateiro, e assim vai, daí você fala, né? Você vai repetindo essa história na tua vida, e vai tomando, você toma aquilo para você, e fala, meu Deus, o teu inconsciente toma sem você perceber. Né? Sim. Que tem casos. E às vezes é mais fácil falar que são todos os homens traem. Não era meu pai que era errado. Sim. São todos os homens que têm essa atitude. Sim, é isso, generaliza já tudo, e aí foca nisso, aí fica com medo, e quanto mais medo você tem, mais você atrai. Você tá numa ressonância de medo, de que vai achar um homem que trai, aí quem que você atrai? O mesmo, um homem biscateiro que te trai, que tudo. Então, eu sempre falo, quando você tá com a energia lá embaixo, que tá depressivo, que não tá bem, você nem arrume ninguém, fique sozinho até você estar bem, né? Tá com a mente assim saudável para estar atraindo pessoas assim. É bem interessante isso mesmo, né? Porque todo o trabalho ele começa dentro da gente, sim, né? Não adianta a gente querer terceirizar a culpa, querer terceirizar nada. Ah, não tô bem, tô me sentindo solitária, eu preciso arrumar uma pessoa.
Não, por que você tá solitária? Você vai arrumar Por uma que a pessoa sua companhia solitária igual. não é suficiente? É bem isso. É bem isso que acontece mesmo. E o teu inconsciente é muito poderoso, a gente não tem noção do poder dele, né? Que nem só o fato de você ouvir uma história, ah, você parece fulano. Tá certo que a gente traz no nosso DNA informações da nossa genética. Mas assim, se eu ouvir a tua mãe ou alguém falar, você puxou a tia tal, você puxou fulano de tal, o teu inconsciente já pega. Aí você repete tudo a história da pessoa lá da família, que foi traída, que o marido separou, deixou, e assim vai. Mas tudo é o nosso inconsciente. Então a gente curando, dando atenção. Eu falo assim que tire o tempo para fazer exercício de respiração, de meditação, da mesma maneira que você tira o tempo para tomar banho, para você escovar os dentes. A gente precisa cuidar da mente, né? É um órgão do nosso corpo que nós precisamos. E a mente estando saudável, a vida anda, você sendo grato, você consegue ter compreensão da situação, consegue entender mais seus familiares, consegue entender o porquê você veio nesse sistema familiar e tem um propósito ali. Eu sempre falo, se você tem algum conflito com alguém da sua família, é porque tem um propósito para você ser curado no teu interior, no teu inconsciente. Então pare e observe, né? E é maravilhoso esse assunto. É, sim. E é importante falar que todos no sistema familiar, eles têm a mesma importância, né? Cada um no seu lugar, cada um do seu tamanho, mas todos têm a mesma importância. É importante a gente não excluir ninguém, a gente não julgar ninguém. E a gente prega tanto de respeito ao próximo, com essa coisa da internet hoje. Ainda bem que isso está à tona, vamos respeitar, vamos olhar as diferenças, mas às vezes a gente esquece de olhar para dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente esquece de respeitar quem está ali com a gente o dia todo, né? O tempo inteiro. Sim, é bem isso. Nós temos que olhar, né, para os nossos próximos que estão ali, olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para o irmão, os filhos, né? A gente sempre está olhando e se preocupando com os outros e às vezes está deixando ali a casa, né? Eu já me peguei assim, querendo ajudar todo mundo, e vai, que é isso, e não vi um filho que estava ali pedindo socorro. Aí falei, opa, né? Falei, você tem que estar precisando aqui também, da mesma maneira que está precisando lá fora. Então a gente tem que observar, estar atento a isso, né? E os pais é essa função, a função paterna é estar ali olhando, ensinando o filho, né, as limitações, o que é possível, o que não é, dando limite, e a gente tem que ser grato e aceitar, né, esse limite que está nos sendo dado, o que o pai pode estar possibilitando para você naquele momento, porque tem pessoas que não aceitam, queriam mais, sempre mais. Então a gente tem que ser grato. E quando você é grato, a vida vai fluindo e vai trazendo mais possibilidades, né? E é bem isso que você falou mesmo. A gente tem que olhar para quem está ao nosso redor. Às vezes a gente só olha para fora, só para fora, né? É verdade. E o que é essa força do pai, Débora? Então, a força do pai tem vários sentidos. Para mim, a força da vida que nós precisamos a tomar essa força que vem, né, é sendo grato, é ter aquela honra e respeito pelo pai. A gente acaba vindo essa força do pai para nossa vida. Quando a gente só julga, fala, nem conheci meu pai, ele era um bêbado, ele abandonou minha mãe quando estava grávida, você perde a força. Por quê? Você é 50% teu pai. E se você só julga, não aceita, rejeita o seu pai, você perde as forças. Então, você tomar a força do pai é você aceitar. Você aceitando o seu pai, a tua vida pega força, né? Então, é ter aquele olhar interior, mesmo que você nunca viu esse homem na vida. Mas imagina lá o seu pai e fale com ele. Mesmo que você não conheceu, fale mentalmente. Fala, eu sou grato. Eu sou grato por tudo que você proporcionou a minha mãe para eu estar aqui vivo, né? Tomar a força do pai é aceitar as limitações,
o ensinamento que ele nos dá também, porque ele veio para cumprir esse papel, para nos direcionar, o pai presente, por exemplo, ele vem para nos ensinar passo a passo, ele vem para nos ensinar a dizer não, né, que nós precisamos ter um não também, que não é só sim. Então, quando a gente aceita isso, a gente toma a vida, toma a força do pai, né? E a vida daí vai sendo encaminhada, vai sendo abençoada, né? Essa função paterna. E é um exercício diário também, né, Débora? Acabei de ler aqui, nós estamos conectadas. É um exercício de passo a passo em tempos. É a função paterna é te dar limites, né? E a gente entender que tudo isso que a gente toma na vida através do pai é limites, é ensinamentos, é aceitação, né? É bem isso mesmo. Por isso que eu falei, sabe, eu até preparei uma meditação para a gente estar fazendo depois, se as pessoas quiserem, né? Para estar... Eu não sei os outros, eu quero. Visualizando, comenta aí, gente, eu não enxergo, mas ela enxerga. Mas assim... Pode comentar que eu vejo. Mas assim, a gente faz a meditação. Eu vi meu irmão, ó, Jamerson Castilho, aí, ó. Que bom que ele tá aí na live, né? Mas assim, eu preparei uma meditação para a gente estar vendo, né, o pai, reconhecendo e deixando aquilo que é dele, você tomar a sua vida e seguir em frente. E outra coisa assim que eu falo, como nós somos 50% pai, a gente é 50% mãe. Então nós somos dois pilares, né? Os dois pilares que deram a vida a nós. A gente também tem que ser grato e honrar a mãe, né? Hoje nós estamos falando da parte do pai, porque é o Dia dos Pais, como um presente para vocês, né? Que bom que você gostou. Olha, eu tô enxergando, gente. Ai, ai. Mas assim, sabe, Ricieli, quando a gente é grato dos dois pilares, não tem como a vida não ir para frente, né? A minha vida, assim, estava meio desestruturada uma época, porque eu tinha problemas no meu inconsciente que eu não sabia. E era estruturação de paz, né? Quando eu consegui ressignificar isso, a minha vida começou a direcionar, né? Vai abrindo as possibilidades, os caminhos, e a gente tem que liberar. Por mais que você teve a melhor criação, a excelente criação, às vezes teu inconsciente acatou alguma coisa e tomou aquilo como verdade, e nem é verdade. Às vezes nem aconteceu aquilo, né? Às vezes você sente que foi rejeitado lá na infância, ou que tua mãe, teu pai não gostava de você, e teu inconsciente fica lá. Esses dias minha filha tem uma filha mestiça, e ela pegou e falou assim, mãe, sabia que eu sempre pensei que eu era adotada? Eu falei, olha aí, ó. Você vê? Então é coisa que põe lá no inconsciente, vai ficando quietinho e vai tomando aquilo uma proporção muito grande, né? Que às vezes trava a vida da gente. E quando a gente faz a constelação, que a gente faz todo o processo, a gente olha aquilo, né? Entende que aquilo foi algo do inconsciente, foi uma repetição de padrão, ou ocorreu mesmo um amor interrompido ali no sistema e a gente corta o vínculo, a vida vai andando, né? Até um aborto, né? Eu sempre falo na constelação familiar, às vezes há uma repetição de história em abortos, tipo, a avó teve aborto, ou a bisavó teve aborto, a neta teve aborto, a mãe teve aborto. Então, quando há uma morte precoce no sistema, a gente coloca lá, a gente faz as falas, tira do sistema, fala para a morte vir quando todos estiverem bem velhinhos, né? Para a vida seguir, para não acontecer mais o aborto ali no sistema, porque é verdade, sim, o nosso inconsciente acata isso e aí começa a acontecer os abortos espontâneos. E os abortos provocados, a gente pede perdão, né? Na constelação familiar, pede perdão para o sistema, que foi uma desonra com a vida. Mas tá tudo certo, a mãe achou
né, que estava correto naquele momento ela fazer aquilo, ela tem que se perdoar. Na constelação familiar a gente trabalha isso, que ela libere o perdão para ela, que ela libere o perdão para o sistema, para a vida estar andando, porque senão ela está sempre olhando lá para trás, né, pensando, poxa, eu cometi esse ato, com esse erro com o sistema, com essa vida, e fica ali angustiada, a vida não vai para frente, depois ela quer engravidar, muitos tem clientes minhas que já quiseram engravidar e não conseguiam, por causa que estavam presos a um aborto que tinham feito, e aquela culpa do inconsciente dela não permitia que ela ficasse grávida novamente. Então a constelação é maravilhosa, porque ela atua nisso, a gente organiza o sistema, né? Isso é feito uma vez só, que a gente coloca ali e tira e já descansa em paz, e você segue sua vida livre, segue bem, e a vida começa a fluir, né? Isso. Eu te paro falar, né, também, porque a gente liberta os outros também daquilo. Às vezes a gente liberta as pessoas da nossa própria culpa, Sim. né? Às vezes a pessoa se sente culpada e nem sabe de onde vem aquela culpa, não sabe o porquê daquela culpa. Quando a gente faz esse trabalho, a gente já está libertando toda uma ancestralidade ali de uma culpa que carregava. Olha como é amplo isso. Tem um aborto evanescente. Não sei se você já ouviu falar. Que quando uma mãe fica grávida, às vezes, de gêmeos e ela não sabe, e um dos gêmeos não desenvolve e vai indo, esse óvulo explode. Quando ele explode, as informações do DNA dele vai tudo pro outro bebê. E aí tá, ele se alimenta daquilo e tudo bem. Agora vi até uma cliente, depois eu vou contar a tua história. Mas aí ele se alimenta, nasce. E aí ele sempre tem aquele vazio dentro dele. E eu já atendi cliente assim, tem aquele vazio dentro dele e tudo que ele quer ele faz, mas naquele momento fica feliz, mas já passa, parece que tá faltando alguém, e a vida não vai, daí a pessoa fala assim, meu Deus, mas é a vida desde criança assim, quer ganhar alguma coisa, às vezes tem criança que quer 2 brinquedos igual, é porque a informação do inconsciente dele é que está faltando aqueles gêmeos, que está faltando alguém. E na constelação, quando a gente vê esse problema, libera, é bem isso que você falou. Libera a pessoa, porque às vezes ela está presa e ela nem sabe, né? É tudo inconsciente. É bem isso. E tem muito essa questão de haver exclusão de, às vezes, uma criancinha que não pôde ficar, e a família, por causa da dor que aquilo provoca, exclui aquilo, e sempre tem alguém tentando trazer aquele irmãozinho de volta, aquela criança de volta, sem saber o que está buscando. Sim, né? Sim. Que nem eu falei que eu lembrei de um caso. Eu tive uma cliente que ela tinha um osso, um pedacinho de fêmur no útero. E de anos aquilo. E ela foi descobrir, já estava na adolescência. E olha só, isso foi de uma fecundação de 2 óvulos ali, que houve esse estouro, e a gente foi ver isso na constelação. E foi resolvido para ela, falou assim, olha, isso aconteceu comigo, e ela teve que tirar tudo, levou para exame, para laboratório, foi comprovado que era um ossinho de fêmur. E ela não tinha ficado grávida nada, ela estava com 22 anos, e ela disse que desde criança já tinha feito, a mãe dela não quis tirar, mas ela já tinha feito exame, já tinha visto aquilo, e deixou, o médico falou que não tinha problema, deixou lá. Mas é bem interessante isso, e a pessoa vem com esse problema sem saber, aquela insatisfação, que não sabe, um vazio, que não sabe. E o problema era justo esse. Então é muito amplo isso, né? E o nosso inconsciente vai acatando isso e vai, às vezes, nos bloqueando. Por isso que tem que ser liberado o perdão. O perdão é a chave de tudo. A gratidão é a chave de tudo. Eu falo, se você for grato pelo seu pai, se ele puder te dar só um ovo para você comer e você ser grato, a tua vida é abençoada. Começa a aparecer milagre, começa a aparecer possibilidades que você não sabe de onde. Eu sei por mim,
sabe? Já passei por uma fase assim, da minha vida muito difícil. E aí, quando eu comecei a aprender a ter gratidão, a vida começou a abençoar. E às vezes a gente olha com um olhar de julgamento, né? E a gente não pode deixar esse julgamento, né, para lá e liderar, entender que as pessoas têm cada um seu ponto de vista, a respeitar o ponto de vista do outro, o olhar do outro, né? Eu sempre coloco na minha frente, assim, do meu cliente número 6. Eu falo, eu estou olhando 6 e você está olhando 9, né? Então, são pontos de vista diferentes que está tudo bem, está tudo certo, né? É respeitar o próximo, amar, ser grato e honrar, né? Constelação familiar fala muito em honrar, ter honra. E quando você tem honra de coração, não só de mente, a vida muda, né? É interessante essa questão da gratidão, que ela está totalmente ligada com a energia do recebimento, né? Se você é grato por alguma coisa, você fala para o universo, estou aberta para receber, pode mandar. Recebi tudo, pode mandar mais, pode mandar. É a comunicação. Eu falo do sentimento, do coração e da mente, né? Como foi já comprovado que nós temos neurônio no coração, até mais do que nossa mente, então a gente tem que mentalizar, agradecer com emoção, que Deus recebe lá em cima e fala, ela quer mais daquilo e manda. Eu sempre falo isso. Justamente. É. Porque quanto mais, pode observar, quanto mais você está triste, quanto mais você está com um problema ali, você fica focando com emoção naquilo, vai vindo mais, né? Queima uma lâmpada, você fica triste. Aí queima o chuveiro, daqui a pouco queima o micro-ondas, aí vai, meu Deus, tudo, né, queimando, mas é porque você tá com aquela emoção ali. Então tem que soltar, gente, solta, né? Quando solta, as coisas vêm, a energia flui, Isso. né? De todas as maneiras que podem ali. Isso. E a gente recebe mais. Às vezes a gente fala, eu dou muito exemplo para os meus pacientes. Falo, às vezes eu tenho um lápis mordidinho que eu costumo usar aqui, velhinho. Eu olho para a pessoa, nossa, eu quero presentear a pessoa. Eu dou uma caneta muito bonita. A pessoa fica me olhando com aquele lápis e fala, nossa, eu queria tanto aquele lápis. Mas eu queria tanto aquele lápis. Ela me deu essa caneta, o que eu vou fazer com essa caneta? Ela gosta tanto dele, e em contrapartida do assim, eu dei a caneta porque eu acho que a pessoa merece aquilo. Sim. Então a pessoa nunca vai olhar para a caneta e vai falar, nossa, que legal, ganhei uma caneta. Então vai estar sempre querendo outra coisa, mesmo que não seja mesmo que seja pior do que o que ela ganhou mesmo. Sim, é ser grato. É ser grato que veio, né? A possibilidade que veio ali. Quanto mais a gente é grato, melhor coisa vem, né? É olhar. E também não só olhar assim, eu vou ser grato porque eu quero coisa melhor. Não, é ser de coração, né? É ter uma mente expandida. E quando você tem uma mente que é expandida, que você medita, que você tem a sua mente funcionando perfeitamente no estado original de existência, a gente é grato naturalmente. A gente não vê defeito. Uma pessoa está lá xingando, brigando, você respira fundo, você deixa. É diferente, não adianta. Então, por isso que eu acho interessante essas terapias, como o Theta Healing, como a constelação familiar, como a barra de Axis também, que ela expande muito a consciência, ela limpa, né, memórias que às vezes estavam no inconsciente. É interessante a gente se preocupar e estar com um olhar para esse cuidado com a nossa mente. Principalmente nessa época, né? Hoje já passou o ano, gente, nós estamos presos, né? Dentro de casa, sem poder conversar, abraçar. Sei que hoje foi um dos domingos para muitas pessoas difíceis, longe dos pais, que às vezes queriam estar junto, mas por causa do Covid não esteve presente. Então, é importante que você cuide da sua mente, tá? A hora que isso tudo passar, que vai passar logo, né? Se Deus quiser, a hora que tudo isso passar, você está com a mente saudável, para você estar bem. Então, procure ajuda. Se você não está bem, constele, faça Theta Healing, né? Com a RCL, faz barra. A barra está mais difícil hoje, porque ela é por toque, né?
Então, nesse momento, mais é o Theta Healing, a constelação, que dá para fazer online, outras terapias de programação mental. Débora, nossa live vai encerrar Já? em 10 segundinhos. Vamos